uma coisa que se constrói aos poucos. Ninguém confia no outro de um dia para a noite. Confiança leva tempo. Confiança leva intimidade. Confiança, segundo alguns, é dividir o mesmo ambiente, é dividir um saco de sal, como dizem, né? É na alegria e na tristeza saber que realmente é aquela pessoa. Isto é confiança. E eu pergunto, será que Deus confia em nós? Oh, glórias! Será que Deus confia em nós? Temos como base Mateus 25 e 23, que é a base disso aqui que todos nós queremos alcançar. O melhor de Deus. E segundo Mateus 25, 23 fala: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Sobre o pouco foste fiel. Isso é gerar confiança em Deus. Será que estamos sendo fiéis no pouco que Deus nos dá? Será que estamos dando a Ele esta liberdade dele confiar em nós, para que o melhor possa nos alcançar mais ainda, que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar? Eu tomo como base a saga do povo de Israel no deserto, em busca de uma promessa que era Canaã. E vamos ver aqui o que aconteceu com aquele povo para demorar tanto para alcançar as bênçãos do Senhor. Em Gênesis 12, 1 fala assim: Deus diz a Abraão, imagine você, Abraão, muito antes de Moisés, falou, ele já havia prometido para Abraão, e disse assim, que deve sair da sua terra, da sua família e da sua casa, a casa do pai, e ir para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão sabia que terra era esta? Não. Sabia o nome desta terra? Não. Sabia onde ela se encontrava? Não. Mas fala assim: Abraão, sai da tua terra. Ele tinha uma terra, Abraão já tinha uma terra, mas por que ele teria que ter outra terra? Deus assim prometeu a ele, e ele cumpriu. E fala em sair da tua família. Família é o que? Conforto, aconchego, não é beijar os filhos, é ter uma esposa. Ele sai da tua família, sai da casa do teu pai. Casa do teu pai já é o que? Conforto, segurança, é provisão. Não tinha nada que estava errado ali, estava tudo bem. Abraão era um homem feliz. E fala: para a terra que eu te mostrarei, é a Canaã, a futura Canaã. Em Gênesis 12, certo, confirmando ainda Canaã, diz assim: Deus diz a Abraão que dará à sua descendência a terra, Canaã. Em Gênesis 15 continua: Deus promete a Abraão uma semente tão numerosa quanto as estrelas, que será peregrino no Egito, e que após 4 gerações herdará Canaã. Ele foi o pai de muitos, a nação dele cresceu, ficaram escravos lá do Egito durante muitos anos. Veio Moisés e, cumprindo as promessas do Senhor, sendo obediente, o próprio Moisés também deixou sua família, tudo que ele tinha, em obediência, e resgatou esse povo do Egito. Sabemos que eles passaram pelo Mar Vermelho, houve a coluna de fogo que Deus prometeu, colocou ali, a nuvem para proteger do sol, houve maná, houve tudo ali. E tudo em prol dessa promessa que venceu gerações para ser alcançada. E Canaã, onde se encontrava Canaã de antigamente, né? Nos tempos de hoje, onde ela está localizada? Ela está localizada na Cisjordânia, na faixa de Gaza, na parte da Jordânia, no Líbano, na parte litoral sul da Síria. É uma região de constantes conflitos, por incrível que pareça. Canaã, a terra que Deus prometeu ao seu povo e que deu a eles. Propriedade, Deus havia dado essa propriedade, o direito. Propriedade é direito, eles tinham essa propriedade. Nós temos muitos direitos, nós temos muitas promessas, são direitos, são propriedades, mas às vezes nós não temos a posse. A posse já é usufruir dessa propriedade que Deus te deu. Muitos não têm a posse, mas temos a propriedade. A propriedade escrita na palavra de Deus, a propriedade que o Espírito Santo fala em nossos corações, como foi dito aqui pela irmã, as promessas de quantos anos atrás que foi dita.
Mas que faixa é essa? A grande Canaã, nós sabemos, era um trecho que não era tão longe para passar 40 anos, né? Dizem que com 2 horas de carro a gente consegue vencer esse deserto. Mas por que o povo de Israel passaram 40 anos peregrinando por esse deserto, nessa situação onde a sua paisagem era apenas terra, era frio, não mudava aquela paisagem? Por que eles passaram tantos anos ali peregrinando? Vamos definir alguns pontos aqui. Eles murmuravam contra Deus. Esse povo murmurava. Quantas e quantas vezes eles murmuravam, dizendo: Deus, nos tiraste do Egito para morrermos aqui nesta terra, com fome, passando às vezes por tanta aflição, perdidos nessa terra. E Deus ficou furioso com esse povo de tanto murmurar e decidiu o seguinte: que todos aqueles que estavam ali não entrariam mais na terra prometida. Outro item que Deus abominou foi a desobediência desse povo. O povo de Israel muitas vezes desobedecia a Deus, recusando-se a ouvir suas instruções e seguindo seus próprios desejos malignos. Eles não confiavam em Deus. O povo de Israel não confiou em Deus, mas revoltava-se muitas vezes contra ele e desobedecia às suas ordens. Ao saírem, muitos desejavam voltar ao Egito, muitos desistiam de estar naquele lugar, olhavam para trás muitas vezes para o passado. Quem aqui não olha para o passado diante das promessas do Senhor? Muitas vezes nós tememos o futuro e olhamos para o passado. Em Êxodo 14:11 fala assim: e disseram a Moisés: será que havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez nos tirando do Egito. É assim que muitas vezes nos achamos, na pior situação. Muitas vezes tomamos a direção que Deus nos dá e muitas vezes no meio do caminho duvidamos, olhamos para trás e começamos a murmurar, a reclamar da situação que estamos agora, sabendo que isso, toda tribulação, toda provação que temos nessa vida é para que possamos estar preparados para as bênçãos do Senhor, por incrível que pareça. Temos muitas vezes, como foi dito, direito à propriedade, mas não temos a posse. E a posse exige preparo para receber aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nos sentimos desprezados, muitas vezes achamos que ninguém não nos ama. Tudo isso mentira do diabo. Deus nos amou tanto que nos deu seu único filho para que morresse por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas vezes temos medo de enfrentar as tribulações, medo às vezes de morrer e que vamos sucumbir ou que vamos passar um sofrimento maior do que passamos em nosso passado. Achamos muitas vezes que não somos filhos de Deus, que estamos separados do nosso grande Deus Pai, e Ele já nos promete desde a fundação do mundo de nos resgatar através de seu Filho amado Jesus Cristo. Mas o diabo vem com esses sentimentos de perca, de desprezo, de que não somos filhos, somos abandonados, e muitas vezes vem sucumbir esta fé, essa nossa vontade, esse nosso direito, direito de propriedade que Deus tem para nós, que é a nova Canaã. É a nova Canaã. Então, voltando para o povo estava naquele deserto, sempre olhando para o Egito, querendo voltar, achando que iriam morrer ali, apesar de nunca ter faltado maná. A coluna de fogo estava ali sempre, a nuvem para proteger do sol, as roupas não rasgavam, nem as sandálias. Deus estava sempre ali presente, mas eles sempre tinham medo do futuro, o medo de morrerem ali, de terem uma situação pior do que eles tinham no Egito. Pelo menos lá eles tinham comida, tinham tudo, e eles achavam que o futuro deles era mau. Mas a vontade de Deus é tão perfeita, boa e agradável, e eles não acreditavam, não criam nisso. Como é importante crer nas promessas do Senhor, ter fé que Deus vai realizar. E foi então
que, diante de tudo isso, desse medo do futuro, e muitos percalços, muitas quedas, muitas dúvidas, o povo então, no meio de um dos momentos, quando Moisés foi ao monte e demorou a voltar, achavam eles que o Moisés havia morrido, mas ele estava lá recebendo as tábuas da lei, e o povo temeu a não volta de Moisés, porque ele era o representante de Deus. Achavam eles que tinham sido abandonados pelo próprio Deus e estavam à mercê do tempo ali, das tempestades, e sobrevinham sobre eles pensamentos de mortes e medos. Então eles tomaram por si a decisão de fazer um bezerro de ouro. Recolheram todo o ouro que havia ali no momento e construíram um bezerro de ouro, criado à imagem de coisas que o Criador havia feito na terra, era um bezerro, e que suas próprias mãos criaram aquele bezerro que era tão dependente deles para andar, que nada podia fazer. O bezerro não escutava, não olhava, não falava, não orientava aquele povo em nada. Mas eles construíram a si mesmo um bezerro. Abominável foi para Deus essa decisão que eles tomaram, e foi uma das formas que muitas vezes a gente faz em nossas vidas, é de colocar pessoas ou coisas em lugar de Deus, muitas vezes. Às vezes é o nosso patrão, que ali a gente começa a dar mais valor a ele do que ao próprio Deus. Muitas vezes é um carro que é novo, novíssimo e te custa tanto, uma casa. Às vezes é nossa esposa, que deve, às vezes está no lugar de Deus, ela deve estar no segundo lugar, a nossa família. Então muitas vezes nós levantamos pessoas para tomar esse lugar de Deus, a primazia dele, e isso desagrada a Deus. Apesar das tribulações, das provações que passamos, muitas vezes buscamos ajuda de pessoas e não ajuda daquele que é o Criador dos céus e da terra, daquele que é o Todo-Poderoso, aquele que realmente pode nos salvar e nos livrar de tantos males. Deserto. Muitas vezes estamos no deserto, não vemos o que se passa muito bem, são tempestades, e a gente não entende o porquê está ali muitas vezes. Mas aquele que aceitou o Evangelho, que tem o Espírito Santo dentro de si, que busca a Deus em primeiro lugar, traz Ele como a primazia da sua vida, a razão do seu viver, tem um Consolador. E à medida que a gente vai adquirindo confiança nele, intimidade, confiança, foi dito no início, e Ele também tendo confiança para conosco, sabendo que a gente vai obedecer e vai escutá-lo e vai buscá-lo, Deus vai então se revelando e revelando caminhos novos, caminhos às vezes que a gente não consegue enxergar, mas pela fé damos os passos, como Abraão deu, como o próprio Moisés na travessia do mar, quando ele foi ferir aquela rocha e saiu água daquela pedra. Como pode uma pedra da água, um elemento tão rígido, mas mesmo nas coisas rígidas Deus dá um confronto que é possível haver água. E assim também é o coração de muitos homens, que às vezes é de pedra, mas que dali podem jorrar rios de água viva do seu ventre, ou seja, produzir vida para aqueles que estão perdidos nesta vida. Muitas vezes, como a palavra diz, que somos luz e sal desta terra, nós podemos produzir vida também nas pessoas, levá-las à luz, ao entendimento, à graça do Senhor e à misericórdia. Mas por que levou tanto tempo para esse povo achar o caminho? Por que levou tanto tempo para esse povo achar a misericórdia e a graça do Senhor? Por quê? Porque Deus nunca teve esse propósito que o povo passasse tanto tempo ali dando giros naquele deserto que poderia ser vencido com 2 horas de carro ou alguns dias a pé. Mas por que tanta desobediência? Por que tanta rigidez? Por que tanto coração duro para ser obediente àquele que criou os céus e a terra e que nos quer tanto bem, que Ele deu seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer na cruz? Como é difícil o coração do homem, pedra,
Mas Deus pode renovar esse coração, dar um coração novo, um coração de carne sensível à voz do Senhor, ao aprendizado. Oh, glórias a Deus! Então esse povo, por muitas e muitas vezes, foi reprovado na sua fé, na sua confiança no próprio Deus, ficou andando em círculos ali, perdendo tempo na vida, mas Canaã estava logo ali adiante, tão próximo, que eles não conseguiam enxergar, porque usavam os olhos do velho homem. Quantas vezes a gente está usando os olhos do velho homem, das coisas que são impossíveis, difíceis, sobrenaturais, muito difícil, ó Deus. Mas Deus, o Todo-Poderoso, só exige uma coisa de nós: confia, espera, tem fé, rompendo em fé, como foi cantado aqui. O interessante é que a fé não vem de nós, é um dom gratuito, vem de Deus, lógico. Nós não temos condições para isso, nosso coração é fraco, é humano, é carnal, mas Deus dá essa fé, que é muito além de nós. Uma vez foi pregado aqui sobre o machado que caiu no rio, na história de Elias, não sei se você lembra, e Elias colocou um graveto e o machado voltou a flutuar. O jovem que estava cortando aquelas árvores ficou apenas com o cabo da madeira. Diz que na época havia muitas acácias. A acácia era uma árvore muito dura de você trabalhar com ela, era uma árvore naturalmente muito tortuosa, e para você conseguir fazer um cabo ali, você tinha que trabalhar muito. Além de tortuosa, era muito dura de trabalhar, e era comparado ao homem, ao coração do homem, duro, tortuoso. E esse machado caiu no rio, e a gente pode tirar uma lição. O machado era feito de aço, forjado no fogo. E o que seria esse machado? Seria a fé, a força, a intrepidez para cortar aquelas árvores. Porque só com o cabo não seria possível, mas com o machado, devidamente afiado e forjado no fogo, altamente resistente, ele poderia cortar muitas árvores naquele lugar. Então, eles colocou lá um pedaço de madeira e o machado voltou a flutuar. Mas existe uma coisa muito importante na união desses dois elementos tão diferentes. Madeira que, se for colocado no fogo, ele vai queimar e vai desaparecer, e o outro que é forjado no fogo, de alta resistência. Nós sabemos que para martelos e machados existe um elemento em cima chamado uma cunha, que você molha lá a madeira e bate, e essa cunha vai ligar, vai deixar intimamente ligado a madeira com o machado. E o que vai acontecer? Os dois vão poder trabalhar juntos. Então podemos dizer que o machado, a lâmina é a fé, nós somos a madeira, mas essa cunha, o que seria essa cunha? É a nossa decisão, é a nossa vontade, é o nosso querer, a primazia. Quem é a nossa primazia? É Deus, é buscar a palavra, buscar a Deus, para que essa lâmina esteja sempre unida a nós, que é a fé, que é ela que vai nos levar à nova Canaã. É a fé, é a busca, a perseverança, a esperança. Esperança em quem? Em homens? Em coisas? Não, esperança em Deus. Só Ele que pode nos levar de volta à casa do Pai. Então este era o propósito de Deus. O povo tinha já o decreto do Senhor, o direito de Canaã, da promessa da nova Canaã, que nós temos também, mas nem todos conseguem alcançar, porque falta fé, falta esperança, falta permanecer no caminho do Senhor, falta obediência, escutar o Senhor, ter sensibilidade quando Ele fala, vá para a direita, vá para a esquerda. Os caminhos do Senhor são como o vento, não há direção certa, não há previsão da direção. Muitas vezes a gente acha que é um caminho muito longo, mas esse caminho muito longo vai te livrar de muitos desafios, de muitas tribulações, de muitas guerras muitas vezes. É necessário confiar. Muitas vezes a gente pede alguma coisa e já começa a planejar. Eu digo a você, não vem de nós a força, o planejamento, a tática de guerra. Tudo isso vem daquele que é o Senhor dos exércitos. Cabe a nós apenas obedecer,
escutar, estar junto, estar focado, estar atento, olhar para os céus, não olhar aqui de forma horizontal. Este é o propósito da cruz. Quando ela nos leva para os céus, a cruz em pé não é uma cruz quebrada, como muitos têm pregado, têm colocado símbolos de uma cruz quebrada, como se não houvesse mais essa ponte. Eu digo a vocês, um dia ela vai ser quebrada, com a vinda de Cristo, não haverá mais volta para o lindo dos céus, para a nova Canaã. Mas essa cruz está de pé, irmãos, e ela está vazia, e ela é a nossa ponte para atravessar esse grande abismo do pecado. Glórias a Deus pela vida, pela morte, pela ressurreição e pela graça de nós podermos alcançar a Deus através de Jesus. Este era o propósito de Deus para este povo tão errante que peregrinou durante 40 anos nesse deserto, sem ver nada mudar, a mesma coisa todos os dias, mas o coração cheio de perversidade, de medos. Às vezes a gente não tem essa posse de filhos. Muitas vezes herdamos coisas que a gente não sabe cuidar. Eu falo assim porque quantas vezes a gente já viu filhos herdarem fortunas dos pais sem nunca ter trabalhado por aquela fortuna? O que acontece com esse filho? Gasta tudo, né? Perde tudo em jogos de azar. Ele não sabe o valor, ele não foi preparado para receber aquela herança, por incrível que pareça. Muitos filhos às vezes herdam uma fábrica, uma indústria, mas nunca trabalhou naquela fábrica, nunca fez nada, nunca ajudou o pai, sempre usufruiu daquilo ali. Como pode ele continuar gerenciando, dirigindo uma fábrica dessa, se ele não aprendeu a receber essa herança? Quantos tiram aqui nas loterias e perdem tudo do dia para a noite? Por quê? Porque não foram preparados, não sabem usufruir daquele dinheiro. Assim somos nós. Eu digo assim, somos nós. Para que possamos chegar nessa nova Canaã, para que possamos herdar junto com Jesus Cristo, que ele fala isso, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Jesus, é necessário toda uma preparação, e é aqui na terra. É necessário buscar a Deus, reverenciá-lo, buscá-lo na intimidade, buscar honrá-lo, defendê-lo. Quantos têm vergonha de andar com a Bíblia na mão, negando a Jesus muitas vezes, e o próprio Jesus fala: eu te negarei diante do Pai também. Quantos deixam de prestar culto a Deus, de louvar, trocam ainda a casa do Senhor por uma balada, uma roda de amigos? Quantas decisões erradas tomamos? Não buscamos nos santificar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, é necessário santificação. Quantos não pregaram o Evangelho? Quantos não foram luz e sal desta terra? Deus vai requerer de nós essas almas que uma vez tivemos a oportunidade e não levamos a palavra. Deus vai requerer. Deus nos prepara para receber essa nova Canaã. E quem não se preparar não vai chegar nessa nova Canaã. Esperar é complicado. Esperar pelas promessas de Deus às vezes é tão difícil, principalmente quando estamos em momentos de aflição, em busca de uma resposta imediata. Muitas vezes nos traz medo, desesperança, dúvida, e queremos muitas vezes agir pelos nossos próprio entendimento, se estribando em nosso conhecimento, no que podemos fazer para mudar aquela situação. Eu estou falando de uma coisa chamada paciência e esperança, que são importantíssimos para a gente alcançar essa nova Canaã, alcançar a posse das coisas aqui na terra e também nos céus.
Vem muitas vezes ansiedade. Ansiedade simplesmente é medo do futuro. Achamos que o futuro nos espera alguma coisa pior. Muitas vezes não acreditamos no amor de Cristo, que Ele vai fazer o melhor para nós. Vem a preocupação, com excesso de ansiedade, o medo, vem a preocupação, que é a ocupação antecipada do problema. Vem a angústia, que é a soma de tudo isso, é muita preocupação, muito medo, muita ansiedade. Muitos estão angustiados, caminhando por esta vida, e sem saber para onde ir ou o que fazer. É necessário saber esperar pacientemente. E para esperar, são necessárias 3 coisas muito importantes para nos ajudar a saber esperar e não agirmos da nossa forma. Uma delas, gratidão. Gratidão pelo quê? Se eu não tenho ainda. Gratidão pelo que vai receber. Isso é fé. Incrível. Como a gente pode acreditar, ser grato por uma coisa que a gente ainda não está vendo? É pela fé. Somente pela fé. Só através do Espírito Santo Ele pode garantir isso para nós. Essa gratidão pelo que ainda não recebemos. Que tal começarmos a agradecer pelo que ainda não temos? É uma atitude de fé. Temos que ter serenidade. Serenidade significa o quê? Termos honestidade conosco mesmo. Ser fiéis. Ter essa consciência de quem é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e de mim e de você. É a razão da sua vida. Se sentir empoderado por aquele que é teu Pai. Ter a certeza que Ele é teu Pai, que você não é um filho abandonado nesta terra e que tem muitas promessas na vida. Ser equilibrado, ser sincero consigo mesmo, com Deus e com o seu próximo. É necessário também agradar a Deus, porque Ele fala que se agradarmos a Deus, Ele é galardoador. Agradar a Deus é tão importante, ser obediente, fazer a vontade dEle, porque somos representantes dEle aqui na terra. Sem nós, como Ele pode realizar, levar a palavra? Ele fala, como crerão em mim, se não me veem, mas eles vêm a ti, porque você é a minha imagem e semelhança, você é Cristo, é o pequeno Cristo, é um cristão. Então, através de nossos exemplos de vida, do nosso falar, do nosso agir, reagir, do nosso olhar, que Deus trabalhe em nós para refletir a sua imagem para o próximo. E muitos estão negando essa identidade de filho, de quem realmente nós pertencemos, ao mundo ou ao Deus. O povo duvidou, criou um novilho de ouro, começou a adorar. O povo mais uma vez voltou um degrau. Quantas vezes a gente tem voltado o mesmo degrau, irmãos? Quantas vezes estamos dando volta naquele mesmo lugar? O povo não tinha referência, por incrível que pareça, se estavam passando ou não por aquele mesmo lugar, porque tudo era terra, tudo era deserto. A imagem se repetia por onde que eles andassem, olhassem. E muitas vezes é assim em nossas vidas. A gente muitas vezes não vê que estamos errando na mesma coisa. Eu digo por mim mesmo, nós não somos perfeitos, mas a gente busca a perfeição. Erramos muitas vezes nas mesmas coisas, nos mesmos pensamentos, e a gente não enxerga isso muitas vezes, e estamos passando pelo mesmo lugar sempre, dando voltas. Foi o que aconteceu, tendo perdido para aquele povo. Mas haviam 2 jovens na época, Caleb e Josué, que foram espias. Eles já confiavam em Deus, nas suas promessas, já tinham o direito, a propriedade ali, faltava posse. Eles criam nesse Deus. E Josué e Caleb ainda foram enviados como espias, junto com outros, né? E viram coisas assustadoras, impossíveis, sobrenaturais,
de tomar aquela Canaã. Viram gigantes fortemente armados, viram fortalezas, viram que a terra realmente era aquela que manava leite e mel, mas eles se apropriaram das promessas do Senhor, enquanto os outros tiveram medo e quiseram recuar. Mas os dois, vamos, que o direito é nosso, já foi prometido desde Abraão, e vamos que é nosso. Agora, qual era o impossível da história toda? Eles eram hebreus, estavam no Egito como agricultores, pecuaristas, construtores de pirâmides. Não havia nenhuma tática de guerra, não havia treinamento de guerra, e muito menos armas, e não havia fortaleza. O único Deus forte era o Pai. Era nele que ele confiava apenas. E mesmo assim, quem não lembra, derrubaram as muralhas de Jericó. O Espírito Santo, Deus, orientou a eles para andar ali ao redor daquelas muralhas. Só Deus sabe o que aconteceu com aquelas fundações. A engenharia pode explicar isso, mas as muralhas, aquela grande fortaleza, aquela grande cidade, foi ao chão, sem nenhum armamento, sem atirar nenhuma flecha ou puxar nenhuma espada, e venceram, conseguiram vencer aquele povo todo, que era uma grande nação, e os gigantes, e foram aos poucos tomando posse daquela terra tão prometida que manava leite e mel. E é assim em nossas vidas, quantas fortalezas temos, muitas vezes não sabemos lutar, muitas vezes fazemos nossas estratégias e dá tudo errado, fazemos nossos planos, dá tudo errado, ficamos frustrados muitas vezes e achamos que Deus não está respondendo, mas porque fizemos errado, fizemos do nosso jeito, do nosso braço forte, da nossa maneira. Quem não lembra de uma estratégia de guerra que Deus foi eliminando aqueles homens e no final eles tiveram apenas que quebrar cântaros de água vazio, e deu um grande rebuliço naquele exército, começaram a se matar ali? Uma coisa tão simples. São coisas diferentes para mostrar que não é através de você que vai vencer essa guerra, é através de mim, de Deus. A honra pertence a mim. E às vezes ficamos frustrados porque fazemos pela nossa força, com os nossos planos, com a nossa tática, da nossa forma, e não é assim. É uma das formas que muitas vezes a gente não consegue receber o melhor de Deus. É necessário nos humilharmos, estarmos focados, pacientemente, esperando a voz do Senhor, do Espírito Santo, para nos orientar, ou as próprias situações vão nos orientando para o caminho correto, para que seja alcançado a posse daquela propriedade que é de direito nosso. Quanto custa esperar por uma promessa ou um sonho? Quanto custa? Qual seria essa promessa ou este sonho que muitas vezes nós temos? Quanto tempo podemos esperar por essa promessa ou por esse sonho? Foram 48 anos que Moisés esperou para chegar nessa terra. Pergunto, quanto tempo merece esperarmos pela nova Canaã, que é o lindo dos céus? Quanto tempo vale a pena para nós? Qual o preço que pagaríamos para esperarmos por essa nova Canaã, que está perto, que vai ser breve, ou pela nossa morte, ou pela vinda de Cristo para nos resgatar? Muitos têm apenas um sonho, uma vontade, não tem nada firme ou reafirmado no coração, como prometeu, tem que cumprir. Não é assim? E Deus vai cumprir. Ele vai fazer alcançarmos esta promessa, vai nos preparar para recebermos essa promessa. É necessário alimentarmos então a nossa fé para ver este milagre. É necessário matarmos esse velho homem que de alguma forma tenta nos impedir. É necessário
mudar a nossa mente, nossos pensamentos, a forma de ver a vida. Tem uma palavra muito interessante, chamada metanoia, que é mudança de pensamentos. E os pensamentos de Deus são muito maiores do que o nosso. Não acreditamos muitas vezes que vamos alcançar as promessas do Senhor, mas Deus, através do renovo, através da leitura da palavra, aos poucos Ele vai mudando essa nossa certeza. Então, como foi cantado aqui, fé, 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 sempre fé, fé em tudo, fé, fé. Em Hebreus 11, de 1 a 12, fala assim: a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Por isso, é necessário agradecer antes pelo que não vemos. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. Somos aprovados por Deus? É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Veja como esse Deus é absoluto, ele independe da minha vontade de crer ou não crer ou duvidar. Ele existe assim mesmo. E os homens criaram um bezerro de ouro, um objeto que não fala, que depende do homem, é relativo, mas Deus é absoluto, ele independe da minha vontade. E fala assim: e pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor do que Caim. Muitos perguntam: mas por quê? Por que será que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim? Está escrito aqui, pela fé ele conseguiu a aprovação. É a fé que fez mover o coração de Deus a favor de Abel. E fala assim: tendo o próprio Deus aprovado as suas ofertas por meio da sua fé, Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Foi pela fé que Enoque escapou da morte. Ele foi levado para Deus e ninguém o encontrou, porque Deus mesmo o havia levado. Então foi pela fé que Enoque subiu aos céus, né? Muito interessante. As Escrituras Sagradas dizem que antes disso ele já havia agradado a Deus. Sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que a recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Ele é galardoador. Aqueles que o buscam, Ele está presentes. Foi pela fé que Noé ouviu. Preste atenção, até para ouvir é necessário ter fé. É necessário ter fé. Ele ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e não podiam ser vistas. Que na época não chovia. Como é que a terra ia ser coberta por um grande dilúvio? Noé acreditou, creu. Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvos. Assim Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem do meio da fé. Quantas vezes Deus nos manda construir coisas que não têm sentido, irmãos? Como pode Deus estar mandando fazer isso? Mas qual é o objetivo? Muitas vezes não entendemos, são os atalhos, são os livramentos. A barca foi construída para salvar Noé daquele grande dilúvio. Foi pela fé que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. E fala assim: ele deixou o seu próprio país sem saber para onde ia. Quem aqui está disposto a ir para onde não conhece? Uma vez foi dito aqui: como pode a flecha se virar para o arqueiro e perguntar: para onde estás me enviando? O arqueiro lança para onde quiser. É certo que essa flecha vai sofrer intempéries, vai sofrer ventos contrários, mas pela força, pelo ímpeto do lançador, do flecheiro, essa seta com certeza vai alcançar seu objetivo. Pela fé ele morou como estrangeiro, Abraão, na terra que Deus lhe havia prometido. Viveu em barracas como Isaac e Jacó, que também receberam a mesma promessa de Deus.
Porque Abraão esperava a cidade que Deus planejou e construiu a cidade que tem alicerces que não podem ser destruídos, a Nova Canaã. Foi pela fé que Abraão se mostrou pai, embora fosse velho demais e a própria Sara não pudesse ter filhos, ele creu que Deus iria cumprir a sua promessa. Assim, de um só homem que estava praticamente morto, nasceram tantos descendentes como as estrelas do céu, tão numerosos como os grãos da terra, da praia do mar. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muitos descendentes a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício. Caleb e Josué foram os únicos com as suas famílias que entraram na terra prometida, que tiveram o prazer de ter a posse daquela terra tão boa que Deus havia prometido. Eles acreditaram em Deus, acreditaram que poderiam conquistar aquela terra através das estratégias do Senhor. Coisas às vezes absurdas que Deus nos manda fazer, estranhas, diferentes, sobrenaturais, mas eles continuaram ali, no propósito do Senhor. Então, é isto que Deus quer de nós, que nós confiemos nele mais e mais, e que ele possa confiar em nós. Quando ele fala, ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Será que Deus confia em nós? Para nos dar mais, para nos abençoar mais? Será que estamos preparados para receber mais de Deus? Eu sei que muitos aqui já têm a salvação, têm a certeza da Nova Canaã, mas Deus tem tantas outras coisas maravilhosas aqui na terra ainda para nos oferecer, mas às vezes nós não estamos preparados para receber. São coisas que podem até nos desviar da salvação, que podem nos desviar da fé, que podem nos esfriar. Então Ele não nos dá, porque não estamos preparados. Foi a Dona Misericórdia que chamou a Dona Graça para nos abençoar. É a grande misericórdia de Deus, porque estávamos cativos dos nossos pecados, estávamos prometidos à morte e à morte eterna. Foi de graça que Ele enviou o seu único Filho, Jesus, que se tornou homem, já começa por aí, se tornou mortal. Se Jesus não tivesse morrido na cruz, Ele teria morrido de morte natural. Mesmo assim, se entregou na cruz. Antes de morrer, o sofrimento era tão grande que Ele disse, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque o cálice iria ser cheio do sangue dele, que seria a nova promessa de reconstituição, de redirecionamento, da ponte que leva para o grande Pai. Então, nada aqui na terra ou nos céus é através de nossa força, de nossa capacidade, de nossa inteligência, de nossa resistência ao pecado. Não somos capazes disso, nem merecedores. Somente a imensa graça de Deus pode nos fazer isso. Mas precisamos de uma única coisa, que é aquela pequena cunha que estava no machado do ajudante de Elias, a pequena cunha que faz a união entre esse velho homem, essa madeira dura, e aquela lâmina tão poderosa de cortar árvores, de derrubar muralhas, que é a lâmina, que é a fé. Esses homens todos continuaram sua vida e morreram com a fé. É só através da fé. Foram até o fim com a sua fé. A fé dada por Deus, dom gratuito. Glória a Deus. Ah, eu não tenho fé para isso. É uma montanha muito grande que eu tenho que subir. É uma muralha muito forte. São gigantes. São homens armados. São homens maus. Mas só através de Jesus Cristo, através da fé, que é um dom gratuito. Muitas vezes eu não tenho fé para alguma coisa e eu digo, Deus me dá fé, que eu possa enxergar isso além dos meus olhos e que comece a agradecer pelo que eu não vejo.
Muitas coisas já aconteceram, muitas coisas ainda vão acontecer, e a gente continua resistente, permanecendo nessa graça, nessa misericórdia do Senhor. Jesus rasgou a nossa cédula de dívida, porque o salário do pecado era a morte, estávamos perdidos nesta terra, seria a morte eterna, e Jesus nos resgatou. Falar dos erros do deserto daquele povo é falar dos nossos erros atuais. Erramos e erramos muitas vezes e não vemos que erramos. Estamos ali em círculos, sem referência. Muitas vezes o pastor consegue enxergar isso e diz: olha, você já passou por esse erro, mais outra vez, é o mesmo erro. Mas às vezes a pessoa não quer escutar, não quer ver, ou não acredita e continua ali rodando em círculos. Muitas vezes são os de fora que enxergam. São pecados, são atrasos de vida. Mas como acertar? Como acertar esse caminho para chegar a possuir essa terra prometida? Como fazer isso? Através da esperança. Quanto custa a sua vida eterna? A nossa vida eterna? Qual é o valor que você gostaria de pagar por esta vida eterna? Qual é a sua parte nesse propósito de Deus? Qual é a nossa parte nesse propósito de Deus? De nos resgatar, de nos levar para um lugar que não tem sofrimento, nem ranger de dentes, não tem dor, louvor, alegria, paz, vida eterna, junto com o Pai. Esse era o propósito dele. Qual seria o preço que podemos pagar? As nossas vidas, sacrificar o velho homem através do batismo, nas águas. Mesmo assim, não é fácil que, vez por outra, ele está voltando. É necessário a gente saber alimentar qual desses homens a gente quer que vença na vida. Somos nós que colocamos muitas vezes empecilhos, olhamos para a vida do próximo e achamos que ele é mais próspero do que nós, sabendo que cada um tem um caráter diferente, cada um tem um tratamento diferente, que Deus sabe tratar cada um conforme a sua criação. Antigamente os pais diziam assim: eu tenho 2 filhos, um estudou, o outro não estudou, o outro faz coisas boas, o outro não, e eu os criei de forma igual. Antigamente era bonito se falar assim, né? Criei igual, mas por que um teve sucesso e o outro não? Mas isso está errado, porque um tem um caráter mais forte do que o outro é mais introspectivo, um é mais criativo do que o outro. Caberia ao pai diferenciá-los e saber tratá-los de forma diferente, não de menosprezo, mas na forma de agir, de cobrar, de ver como ele pensa, com os olhos dele. E Deus tem essa propriedade. Por isso que a salvação é individual. Não adianta eu levar a minha esposa no mesmo caminho que eu estou, porque é diferente. Deus trata cada um com caminhos diferentes, mas todos vão chegar à salvação. Como ele é especial nisso, né? De nos conhecer desde o ventre da nossa mãe, de nos ver sendo tecido ali dentro do ventre da nossa mãe, naquela intimidade onde a gente não havia nem fôlego ainda, mas estávamos vivos ali. E Ele nos conhece nessa intimidade. Perseverança é muito importante. Parece muitas vezes que é impossível, mas o que é perseverar? É colocar mais fé naquelas coisas que parecem impossíveis, sobrenaturais. Perseverar é gastar mais tempo lendo a palavra, se enchendo de Deus. Perseverar é buscar dele estratégia, táticas e a força para continuar. Isso é perseverar. E aí fica a pergunta: será que estamos prontos para receber a nova Canaã em nossas vidas? O Deus, a vida eterna, esse livro dos céus.
Será que estamos prontos? Que Deus tenha misericórdia, que a Dona Misericórdia e a Dona Graça possam nos alcançar todos os dias, para que possamos alcançar esses lindos céus. Que Deus nos abençoe. Gostaria de ficássemos em pé? Senhor Deus que está nos céus, boa é a palavra, nos ajuda, Senhor, a ter mais fé, mais intrepidez, mais força, que aquilo que vem nos destruir, muitas vezes como as tribulações, os desafios da vida, as muralhas, os gigantes, ó Senhor Deus, que tudo isso que vem tentar nos destruir, que nos fortaleça cada vez mais, nos torne mais fortes, mais resistentes, mais confiantes em Ti, que possamos alcançar essa confiança do Senhor, para que a Tua graça possa nos alcançar. Ó Senhor, nos ajuda a sermos mais flexíveis, que possamos aprender, sermos mais maleáveis no aprendizado, no ensinamento, que possamos estar mais atentos aos Teus sinais, Senhor, à Tua palavra, e que possamos entender quais são os Teus caminhos, que possamos não nos comparar mais com o próximo, com a vida do próximo, se a grama do próximo é mais verde do que a nossa, se ele é mais próspero ou não, que possamos entender isso, que o Teu tratamento é individual, é íntimo, Ele sabe como nós pensamos, como nós agimos. Muitas vezes a gente fica querendo interferir na vida do próximo, mudar alguma coisa, mostrar, mas é Deus que trabalha. A gente tem que esperar Deus trabalhar nessa pessoa, para que haja uma mudança, uma conversão, uma mudança de caminho. Ó Senhor Deus, nos ajuda, Senhor, a entender tudo isso, Senhor, a nos apropriar, que possa vir o sol, possa vir a chuva, possa regar estas sementes que foram plantadas e que possam produzir muitos frutos, Senhor, ainda nesta vida. Ó Senhor Deus, eu te peço o Teu poder e a Tua misericórdia, Senhor, que o Espírito Santo, que clama por nós com gemidos inexprimíveis, ó Senhor Deus, ó Senhor Pai, nos ajuda, Pai, nos ajuda a alcançarmos esses lindos céus, Senhor. São tantas ansiedades, Senhor. Ó Senhor Deus, que possamos confiar e esperar em Ti, Senhor. Não é fácil esperar, mas que o Senhor Deus possa nos ajudar a esperar, Senhor, pacientemente no Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo isto, Senhor, e pela confiança que o Senhor tem nos dado, Senhor, de estarmos aqui, agora, Te honrando, Te buscando, Te louvando, Te engrandecendo. Tudo isso eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.